O choro do bebê ecoou pelo corredor frio do hospital, mas ninguém respondeu quando a enfermeira chamou pelo nome. O berço ficou parado, sem braços, sem colo, sem despedida. Naquela madrugada cinzenta, uma das meninas foi levada para casa. A outra ficou. Prepare seu coração, porque esse reencontro vai te emocionar. E se você gosta de histórias que tocam a alma, se inscreva no canal agora, porque aqui você encontra reencontros reais, humanos e cheios de emoção que ficam com você muito depois do vídeo acabar. O orfanato cheirava a desinfetante barato e mingau ralo. As paredes eram claras demais, como se quisessem esconder a tristeza que se acumulava ali dentro. As janelas altas deixavam entrar um sol tímido, que nunca aquecia de verdade. A menina cresceu ali. No começo, ela não tinha consciência do abandono. Bebês não sabem o que é rejeição. Eles apenas sentem a ausência. E a ausência estava sempre ali, como um silêncio pesado no peito. As cuidadoras se revezavam. Umas eram gentis, outras apenas cansadas. Todas chamavam as crianças por apelidos genéricos. Pequena, amor, menina, mas nunca pelo nome. E aquilo importava mais do que qualquer um imaginava. Enquanto as outras crianças iam embora, uma por uma, ela aprendia a esperar. Esperava sentada no chão frio, com os joelhos abraçados. Esperava na fila do almoço. Esperava na hora do banho. Esperava principalmente nos dias de visita. Era nesses dias que o coração dela batia diferente. Os portões se abriam. Adultos entravam com olhares curiosos, avaliadores. Algumas crianças corriam, puxavam mãos, sorriam exagerado. Outras fingiam não se importar, já cansadas da decepção. Ela não corria, ficava parada, porque no fundo acreditava que quem viesse por ela saberia exatamente quem procurar. Não precisaria de sorriso forçado, nem de propaganda. Bastaria chamar seu nome, mas ninguém chamava. Aos 4 anos ela começou a notar algo estranho. Sempre que se olhava no espelho rachado do banheiro, sentia um aperto difícil de explicar. Não era tristeza comum. Era como se estivesse vendo apenas metade de si. Às vezes, sonhava com uma menina igual a ela. Mesmo cabelo, mesmo rosto. Nos sonhos, elas brincavam juntas, dividiam segredos, dormiam lado a lado. Ao acordar, o vazio era ainda maior. Você acredita em anjo da guarda? Perguntou certa vez a uma cuidadora. Acredito sim, respondeu a mulher distraída. Então por que o meu nunca vem me buscar? A cuidadora não respondeu. Apenas fez um carinho rápido em sua cabeça e saiu. Com o tempo ela aprendeu a não perguntar mais. Aos 6 anos ganhou uma boneca doada. Era usada, tinha um olho levemente torto e o vestido manchado. Mesmo assim, tornou-se sua maior companhia. Ela conversava com a boneca, como quem conversa com alguém que realmente entende. Quando alguém vier me buscar, você vai comigo, sussurrava. A gente vai ter um quarto só nosso. Mas os anos passavam e ninguém vinha. Aos 7, ela começou a ouvir comentários sussurrados. Essa já está grande. Difícil alguém querer agora. Pena, é tão quietinha. Quietinha. Era assim que descreviam a dor dela, como se o silêncio fosse escolha, não defesa. Na noite anterior ao seu 8º aniversário, ela não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, contando as rachaduras, imaginando como seria ter alguém cantando parabéns só para ela. Nenhum bolo apareceu, nenhuma vela, apenas um copo de leite morno antes de dormir. Naquela mesma semana, um casal atravessou os portões do orfanato. Eles não pareciam especiais, não traziam presentes chamativos, nem falavam alto. A mulher tinha olhos cansados, mas atentos. O homem andava devagar, como se tivesse medo de pisar no lugar errado. Eles olharam as crianças, conversaram com a diretora, sentaram-se num banco. Ela observava de longe, como sempre, sem esperança. Apenas curiosidade, até que algo diferente aconteceu. A mulher a olhou. Não rápido, não por educação. Olhou de verdade. Franziu a testa levemente, como se estivesse tentando lembrar de algo muito antigo. Depois, levantou-se e caminhou até ela. A menina sentiu o coração disparar. Não se levantou. Não sorriu. A mulher se agachou à sua frente. Como você se chama? Perguntou com a voz suave. A menina hesitou. Ninguém perguntava isso. Eu não sei se posso dizer, respondeu baixinho. A mulher engoliu em seco.
Por quê? Porque ninguém nunca chamou. O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem se aproximou confuso. A mulher estendeu a mão com cuidado, como quem pede permissão para tocar uma ferida antiga. Eu quero chamar, disse ela. Se você deixar. A menina respirou fundo. Sentiu um nó na garganta. Então, pela primeira vez em 8 anos, disse seu nome em voz alta. E ao ouvi-lo, algo dentro dela tremeu, como se, em algum lugar do mundo, alguém sentisse o mesmo arrepio, sem entender por quê. O portão do orfanato se fechou devagar naquele dia. O som metálico ecoou como um ponto final em uma frase que ela nunca conseguiu terminar. A menina segurava a boneca contra o peito com força demais. Tinha medo de que alguém dissesse que ela não podia levá-la. Medo de que tudo aquilo fosse um engano. Medo de olhar para trás e perceber que ainda estava ali. No banco de trás do carro, ela observava pela janela as ruas que nunca tinha visto. Casas com portões coloridos, árvores, pessoas caminhando sem pressa. O mundo parecia grande demais para quem sempre viveu entre paredes iguais. A mulher se virou no banco da frente. Você está confortável? Perguntou com cuidado, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar algo frágil. A menina assentiu com a cabeça. Não confiava na própria voz. O homem dirigia em silêncio. De vez em quando, olhava pelo retrovisor. Sempre que os olhos dele se encontravam, ele desviava rápido, emocionado demais para sustentar o olhar. Quando chegaram à casa, ela parou no portão. É aqui? Perguntou quase num sussurro. É, respondeu a mulher. É a sua casa se você quiser. Se você quiser. Ninguém nunca tinha dado escolha a ela. O quintal tinha um pé de limão. O cheiro cítrico misturava-se ao de roupa limpa. Dentro havia um sofá macio demais, quadros nas paredes e um relógio que fazia tic-tac. Um som estranho para quem estava acostumada ao barulho constante do orfanato. O quarto era pequeno, mas só dela. Uma cama arrumada, um cobertor novo, um urso de pelúcia sentado no travesseiro. Ela ficou parada na porta. Pode entrar, disse o homem. Tudo aí é seu. Ela entrou devagar, tocando tudo com a ponta dos dedos, como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Naquela primeira noite, não conseguiu dormir. O silêncio era diferente. Não havia choro de outras crianças, nem passos de cuidadoras. Apenas o som distante da televisão na sala e o tic-tac do relógio. Ela se encolheu na cama, abraçando a boneca. Não é definitivo, sussurrou para si mesma. Não cria expectativa. Demorou meses para chamar o casal de pai e mãe. No começo dizia apenas tia e tio, como se assim fosse menos doloroso se precisasse ir embora. Eles não pressionaram. Esperaram. Esperaram quando ela escondia comida debaixo do colchão. Esperaram quando ela se assustava com portas batendo. Esperaram quando ela não chorava, nem mesmo quando caía e se machucava. A mãe adotiva percebeu as marcas invisíveis. Ela não reclama de nada, disse certa noite. Isso não é normal. O pai suspirou. É medo. Criança que foi esquecida aprende a não incomodar. Na escola, ela era a aluna quieta, inteligente, observadora, sempre sentada no fundo da sala. Tinha dificuldade em fazer amigos, mas quando se apegava a alguém, era com intensidade demais. Às vezes olhava para o reflexo da janela e sentia o mesmo aperto de antes, como se ainda estivesse faltando alguém. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma menina crescia cercada de cuidados. A irmã gêmea. Ela tinha um quarto cor-de-rosa, fotos desde o nascimento e uma mãe que a chamava pelo nome dezenas de vezes ao dia. Cresceu ouvindo histórias sobre o parto difícil, sobre como tinha sido um milagre sobreviver. Mas havia silêncios naquela casa. Sempre que perguntava sobre o passado, a mãe mudava de assunto. Não havia fotos do hospital. Não havia parentes comentando sobre o nascimento. E, às vezes, a menina também sonhava. Sonhava com uma garota igual a ela, sentada num lugar frio, olhando para um portão que nunca se abria. Acordava com o coração acelerado, sem saber explicar a sensação de perda. Os anos passaram. A menina adotada cresceu carregando gratidão e dor ao mesmo tempo. Amava os pais que a escolheram, mas havia perguntas que nunca ousou fazer em voz alta. Por que demoraram tanto para me achar? Por que ninguém me quis antes? O que havia de errado comigo? Aos 20 e poucos anos, mexendo em uma gaveta antiga da casa, encontrou um envelope amarelado. Dentro,
alguns documentos da adoção e uma informação que fez o chão sumir sob seus pés. Nascimento gemelar, ela releu. Uma vez, duas, três. As mãos começaram a tremer. Eu tenho uma irmã, murmurou com a voz falhando. Naquele instante, a boneca antiga caiu no chão. Se em algum lugar da cidade, outra mulher sentiu um arrepio estranho, como se alguém tivesse finalmente pronunciado um nome que sempre esteve esperando ser chamado. O papel tremia nas mãos dela. Nascimento gemelar. Aquelas duas palavras eram simples demais para carregarem o peso que caíram sobre seu peito. A sala parecia menor, o ar mais pesado. Ela sentou no chão, encostada no sofá, como se as pernas tivessem desistido de sustentá-la. Tudo fazia sentido agora. O vazio, os sonhos, a sensação de estar sempre incompleta. Quando os pais adotivos chegaram em casa, encontraram-na daquele jeito, com os documentos espalhados ao redor. A mãe levou a mão à boca. Você encontrou... Começou, mas não conseguiu terminar. Eu tenho uma irmã, disse ela sem levantar o olhar. Não era pergunta, era constatação. O pai se sentou devagar à sua frente. Sim, respondeu com a voz embargada. Você tem. O silêncio se estendeu. Não havia mais como esconder. Por que nunca me contaram? Ela perguntou. Não havia raiva no tom, só cansaço. A mãe se ajoelhou ao lado dela. Porque tivemos medo, confessou. Medo de te machucar. Medo de você achar que não éramos suficientes. Ela fechou os olhos. Eu precisava saber, sussurrou. Sempre precisei. Eles explicaram o que sabiam. Pouco, quase nada. Que a mãe biológica era jovem, que o parto tinha sido complicado, que apenas uma bebê havia sido registrada oficialmente, que a outra fora deixada no orfanato naquela mesma noite. Nós prometemos a nós mesmos que te amaríamos por duas, disse o pai. Mas amor não apaga perguntas. Naquela noite, ela não dormiu. Passou horas diante do computador, pesquisando registros antigos, listas de adoção, arquivos públicos. Cada nome desconhecido parecia carregar uma possibilidade. A cada porta fechada, o medo crescia. E se ela não quiser me conhecer? E se me odiar por ter sido a escolhida? Do outro lado da cidade, a irmã gêmea, aquela que ficou, também vivia dias inquietos. Desde que descobrira a existência da irmã, sua rotina se tornara frágil. Pequenas coisas a faziam chorar. Uma risada no ônibus. Uma mãe chamando a filha pelo nome. Um espelho em uma vitrine. Ela decidiu procurar a mãe biológica. Encontrou o endereço em registros antigos com a ajuda de um assistente social. A casa era simples, com muros altos e pintura descascada. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu se dobrar. A mulher que surgiu ali tinha os cabelos grisalhos presos de qualquer jeito e olhos cansados demais para alguém da sua idade. Eu preciso falar com a senhora, disse a filha abandonada, com a voz firme demais para quem tremia por dentro. É sobre o meu nascimento. A mulher empalideceu. Você não devia estar aqui, murmurou. Sentaram-se à mesa da cozinha. O relógio marcava as horas com crueldade. A verdade veio aos pedaços. A gravidez não planejada, o abandono do pai, a pressão da família, a decisão tomada no meio da madrugada. Eu não tinha condições de criar duas crianças, disse a mulher, chorando. Achei que deixar uma seria menos cruel do que perder as duas. Então a senhora escolheu, respondeu a filha com os olhos marejados. Escolheu quem ficaria. O silêncio confirmou tudo. Ela sabe de mim? Perguntou depois de alguns segundos. A mãe biológica balançou a cabeça. Nunca contei. Naquele mesmo dia, a irmã criada pela mãe começou a fazer perguntas. Por que não tenho fotos do hospital? Insistiu. Por que ninguém fala daquele dia? A mãe tentou desconversar. Não conseguiu. E pela primeira vez em mais de 20 anos, disse a verdade. Você nasceu com uma irmã. A frase caiu como um trovão. Onde ela está? Perguntou a filha, com os olhos brilhando. Eu não sei, respondeu a mãe, em lágrimas. Eu fiz coisas que não sei se posso ser perdoada. Agora as duas sabiam, separadas por ruas, histórias e feridas diferentes, mas ligadas por algo mais forte que o tempo. A busca se intensificou. Os nomes começaram a se cruzar. Os registros finalmente apontaram para o mesmo lugar. Era só uma questão de tempo. E quando esse tempo acabasse, nada voltaria a ser como antes.
O cursor piscava na tela do celular havia mais de 5 minutos. Ela já tinha escrito a mensagem. Apagado, reescrito, apagado de novo. As mãos suavam. O coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta. Do outro lado da cidade, outra mulher segurava o celular com a mesma hesitação. O mesmo medo, a mesma esperança silenciosa. O nome estava ali. Um nome que ela nunca tinha ouvido ser chamado. Um nome que sempre esteve faltando. A primeira mensagem chegou sem aviso. Oi, eu não sei como começar. Meu nome é, e eu acredito que nós somos irmãs. O mundo parou. Ela leu uma vez, depois outra. Depois fechou os olhos, sentindo as pernas fraquejarem. Demorou alguns minutos para responder. Eu sempre soube que faltava alguém. Não houve acusações, nem explicações longas, apenas frases curtas, cuidadosas, como quem pisa em vidro quebrado. Trocaram fotos. Quando a imagem apareceu na tela, o choque foi físico. O mesmo olhar, a mesma sobrancelha levemente arqueada, a mesma marca perto do lábio. É como olhar no espelho, murmuraram quase ao mesmo tempo cada uma em sua casa. Marcaram um encontro, um café simples, neutro, longe de memórias familiares. Nenhuma das duas queria testemunhas para aquele momento. No dia combinado, chegaram cedo demais. A irmã criada pela mãe estava sentada perto da janela, mexendo no guardanapo sem parar. A outra entrou alguns minutos depois, parou na porta e procurou com os olhos. Quando se viram, nenhuma se moveu. O tempo entre elas parecia um abismo. Ela foi a primeira a se levantar. Deu um passo, depois outro. Parou. Oi, disse com a voz trêmula. Oi, respondeu a outra. Nenhuma sabia se podia abraçar, se devia. Os olhos se encheram de lágrimas antes que qualquer palavra fosse dita. Eu esperei tanto, sussurrou a irmã que ficou no orfanato, sem saber por quem. A outra engoliu em seco. Eu sinto muito, disse, por tudo o que você viveu sem mim. Sentaram-se, falaram da infância, da adoção tardia, da casa cheia de silêncio, dos aniversários sem parabéns, dos sonhos estranhamente parecidos. Cada detalhe aproximava e, ao mesmo tempo, doía. Você teve uma mãe, disse a irmã abandonada, sem acusação, apenas constatação. E você teve uma força que eu não sei se teria, respondeu a outra chorando. Não havia vencedora naquela história, só sobreviventes. Quando se despediram, o abraço veio tímido, desajeitado, mas foi real, necessário. E pela primeira vez, nenhuma das duas se sentiu incompleta, mas ainda havia uma última ferida aberta, a mulher que as colocou no mundo. O reencontro com ela era inevitável, e talvez o mais difícil de todos. A casa era a mesma. O portão rangia ao abrir, como se reclamasse do peso do passado. As paredes descascadas guardavam histórias que nunca foram contadas em voz alta. O cheiro de café velho misturado com poeira trouxe uma sensação estranha de déjà vu para ambas. As irmãs entraram juntas. Nenhuma soltou a mão da outra. A mulher estava sentada à mesa, as costas curvadas, como se carregasse um fardo invisível há décadas. Quando levantou o olhar e viu as duas lado a lado, levou a mão ao peito. Meu Deus, sussurrou. Era impossível negar. Ali estava a prova viva da decisão que a assombrou por toda a vida. Nós viemos conversar, disse a irmã que cresceu com ela. A voz firme contrastava com os olhos marejados. A mulher assentiu, nervosa. Eu sei que não mereço explicações, começou. Mas nunca houve um dia em que eu não pensasse nela. A irmã abandonada apertou os lábios. Pensar não é o mesmo que buscar, respondeu com calma dolorosa. O silêncio caiu pesado. A mãe começou a falar, atropelando palavras como quem precisa se livrar de algo preso na garganta há anos. Falou da pressão da própria mãe, da pobreza extrema, do medo de ver duas crianças passando fome, da promessa de que voltaria buscar a outra. Eu achei que seria temporário, chorou, mas o tempo passou e eu fiquei com vergonha, medo, covardia. Enquanto isso, disse a filha que ficou no orfanato, eu aprendia a não esperar. A frase atravessou o ar como uma lâmina. A mulher desabou em lágrimas. Você me odeia? Perguntou quase inaudível. A filha respirou fundo. As mãos tremiam. Eu odiei a ausência, respondeu. Odiei crescer achando que não valia o suficiente. Mais ódio,
Cansa. Ela olhou para a irmã, depois de volta para a mãe. Eu sobrevivi. Fui adotada. Fui amada. Não por você, mas apesar de você. A irmã criada pela mãe chorava em silêncio. Por que nunca me contou? Perguntou. Porque eu não queria que você carregasse minha culpa, respondeu a mulher. Mas falhei de novo. Não houve abraço imediato, nem perdão declarado. Houve verdade. E para feridas tão antigas, isso já era um começo. Ao saírem da casa, as irmãs pararam no portão. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Você não me deve nada, disse a irmã abandonada, segurando a mão da outra. Mas se quiser, eu gostaria de aprender a ser sua irmã. A outra sorriu entre lágrimas. Eu esperei a vida toda por isso. E caminharam juntas. No começo nada foi fácil. Não havia intimidade automática, nem risadas espontâneas, nem aquela cumplicidade que as pessoas costumam romantizar quando falam de irmãos gêmeos. O que havia era cuidado excessivo, medo de machucar, medo de dizer algo errado. Elas se falavam todos os dias, às vezes por mensagens longas, às vezes por áudios curtos, cheios de pausas. Outras vezes, apenas um bom dia que carregava mais significado do que qualquer conversa inteira. Saíam para caminhar juntas, sempre em lugares neutros, parques, cafés tranquilos, livrarias, lugares onde o passado não gritava tão alto. A irmã que cresceu no orfanato observava tudo com atenção. Os gestos da outra, a forma como segurava a xícara, o jeito de franzir o nariz quando ria. Você faz isso também, comentou certa vez. O quê? Perguntou a outra. Esse gesto, quando fica sem graça. As duas sorriram, pequeno, tímido, mas real. Aos poucos, começaram a dividir memórias. Não para comparar dores, mas para se reconhecerem nelas. Eu escondia comida, confessou uma. Eu tinha medo de ficar sozinha em casa, disse a outra. Descobriram gostos parecidos, as mesmas músicas antigas, o mesmo filme que fazia chorar, a mesma mania de dormir virada para o mesmo lado da cama. E ainda assim, havia momentos difíceis. Aniversários eram um deles. No primeiro aniversário, juntas, sentaram-se à mesa com um bolo simples, 2 velas. Nenhuma sabia quem deveria soprar primeiro. Só para você, disse a irmã criada pela mãe. Não, só para você. Acabaram soprando juntas e chorando juntas logo depois. A relação com a mãe biológica permaneceu distante, respeitosa, dolorida. Ela ligava às vezes, perguntava como estavam, mas sabia que não podia exigir nada. A irmã abandonada ainda carregava perguntas sem resposta. Algumas noites acordava com o peito apertado, sonhando novamente com o portão do orfanato. Numa dessas noites, ligou para a irmã. Você já teve medo de não ser suficiente? Perguntou no escuro. Todos os dias, respondeu a outra sem hesitar, mesmo tendo ficado. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um choro contido. Então talvez a culpa não seja nossa, sussurrou a que ficou. Foi ali que algo mudou. Elas começaram a se permitir mais. Abraços mais longos, rir alto, discordar, ser sinceras. Não eram 2 metades tentando se encaixar. Eram 2 mulheres inteiras, aprendendo a caminhar lado a lado. E sem perceber estavam criando algo novo. Uma família escolhida. Outra vez. A ligação chegou numa manhã comum demais para carregar uma notícia tão pesada. A irmã criada pela mãe estava no trabalho quando o celular vibrou. O número era desconhecido. Atendeu sem imaginar que, em segundos, o chão voltaria a desaparecer sob seus pés. A senhora é filha de... perguntou a voz do outro lado. O coração acelerou. Sou. Houve uma pausa curta. Técnica. Fria. Sua mãe foi internada esta madrugada. O estado é grave. Ela desligou sem conseguir responder. As mãos tremiam enquanto discava o número da irmã. A gente precisa ir agora, disse, sem rodeios. No hospital, o cheiro forte de antisséptico trouxe lembranças antigas demais para a irmã, que passou parte da infância entre corredores frios. O som dos monitores fazia o peito apertar. Encontraram a mãe biológica pálida, ligada a fios e máquinas. O corpo frágil parecia menor do que lembravam. Eu não quero perdê-la, murmurou a filha que cresceu com ela. Não assim, não sem... consertar.
A outra permaneceu em silêncio. O conflito era visível em seu rosto. Parte dela queria ir embora. A outra sabia que aquele momento não podia ser evitado. Quando a mulher abriu os olhos, demorou a focar. Ao reconhecer as duas, lágrimas silenciosas escorreram. "Vocês vieram", sussurrou. A irmã abandonada se aproximou devagar. Pegou a mão da mãe. Era fria, frágil. "Eu não sei se consigo te perdoar", disse com honestidade dolorosa. "Mas eu não quero que você vá achando que eu não sobrevivi." A mulher apertou a mão dela com a pouca força que tinha. "Você é a prova de que eu errei e de que o amor não acabou comigo", murmurou. As horas passaram lentas. Conversaram pouco. O que importava era estar ali. Naquela noite, sentadas no corredor do hospital, as irmãs se abraçaram com força, como se o mundo pudesse desmoronar a qualquer instante. "Eu não quero te perder", disse uma. "Não vai", respondeu a outra. "A gente já perdeu demais. A mãe sobreviveu. Não houve milagre completo, mas houve tempo. Tempo para conversas curtas, olhares longos, pedidos de desculpa sussurrados. E principalmente houve um gesto. Antes de receber alta, a mulher chamou as duas. "Eu não posso mudar o passado", disse com esforço, "mas posso reconhecer vocês. Igualmente." Entregou-lhes 2 envelopes. Dentro certidões corrigidas. 2 nomes. 2 filhas. A irmã que nunca teve seu nome chamado chorou como criança. Não era reparação total, mas era dignidade. O dia estava claro demais para uma despedida tão pesada. A mãe biológica faleceu algumas semanas depois, em silêncio, durante o sono. Não houve dor visível, apenas o cansaço de quem carregou um erro grande demais, por tempo demais. O velório foi simples. Poucas pessoas. Olhares curiosos quando as 2 irmãs chegaram juntas, tão parecidas que não deixavam dúvidas. Elas ficaram lado a lado, não como estranhas, não como rivais do passado, mas como filhas que sobreviveram à mesma história por caminhos diferentes. Quando o caixão foi fechado, a irmã que passou a infância no orfanato sentiu algo inesperado. Não era alívio, nem raiva, era um silêncio interno. Pela primeira vez, não havia nada a esperar. O passado não podia mais chamar. Naquela noite, sentaram-se na varanda da casa da irmã adotada. O vento leve balançava as árvores. O mundo seguia. "Você percebe?", disse uma delas. "A gente passou a vida inteira sentindo falta de algo. E nunca foi amor. Foi verdade", respondeu a outra. "Faltou verdade." Elas riram baixinho. Começaram a criar novos rituais. Almoços de domingo, mensagens bobas, datas importantes lembradas com cuidado. A irmã, que foi adotada, levou a outra para conhecer seus pais. O encontro foi cheio de emoção. Abraços longos, gratidão mútua. "Vocês salvaram minha vida", disse a irmã abandonada, com os olhos marejados. "E você completou a nossa família", respondeu a mãe adotiva, segurando suas mãos. Não havia mais lados, havia soma. Meses depois, em um dia comum, caminharam juntas por uma praça. Um grupo de crianças brincava perto do portão. A irmã, que cresceu no orfanato, parou por um instante. O portão estava aberto. Ela respirou fundo. "Eu achei que nunca fosse superar aquilo", disse. "Mas hoje não dói." A outra sorriu. "Porque agora você não está mais esperando." As duas continuaram caminhando. 2 mulheres, 2 histórias. Um reencontro que não apagou o passado, mas deu sentido a ele. E, finalmente, o nome que nunca foi chamado passou a ser dito todos os dias. Com amor, com presença, com pertencimento. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais.